Eu fui assistir Thunderbolts no cinema e adivinha só, eu gostei do filme. Chegando em casa eu fui abrir o box score aqui pra ver quanto esse filme tinha faturado em bilheteria. Afinal, na minha cabeça, por ser um bom filme e ser um filme da Marvel, a conta é certa que é um sucesso de bilheteria e pra minha surpresa, o filme até o momento é um fracasso de bilheteria. Peraí, nós? Vocês, por quê? Fala tropa, aqui é o Diego, host do canal Nerd Modesto, e eu separei esse vídeo pra gente bater um papo e poder entender por que Thunderbolts é um filme bom da Marvel. Eu diria que é um filme nota 7, nota 8, e mesmo assim ele tem sido um fracasso de bilheteria. O filme até o momento faturou em bilheteria 332 milhões de dólares, isso até o dia de hoje, final de maio. O filme não vai faturar mais do que isso, muito mais do que isso, porque já está no final da sua corrida. Eu acredito que ele vai faturar ali no final uns 350 milhões de dólares no máximo, e teve um orçamento de 180 milhões de dólares, e como a gente já aprendeu aqui em uma conta burra, o filme precisa faturar mais ou menos 3 vezes o seu orçamento. Então, pensando aqui, para ser considerado um sucesso, ou para o filme fechar no verde, teria que faturar mais de 500 milhões de dólares, o que de fato não vai acontecer. Bom, turma, pra gente entrar no assunto aqui que eu separei, deixa eu só dar um contexto para vocês. Eu assisto os filmes da Marvel no cinema, basicamente desde 2012, 2013 ali. Então, assim, desde os primeiros filmes dos Vingadores, todos os filmes da Marvel eu praticamente assisti todos no cinema, tirando o último filme do Capitão América, Admirável Mundo Novo, que esse eu ainda não assisti, por escolha mesmo de não ir ver no cinema. Então eu posso dizer que a maioria esmagadora dos filmes da Marvel eu acompanhei no cinema com uma certa assiduidade, e de todas as séries que a Marvel lançou no Disney Plus, eu assisti Loki, WandaVision e só. As outras eu não assisti nenhuma. E a minha esposa, a Vitória, ela não é fã da Marvel, ela vai comigo no cinema assistir os filmes já tem uns 10 anos ali. Então desde 2015 eu levo a Vitória pra ir no cinema ver os filmes da Marvel, e o que eu percebia é que ela não entendia muito bem os personagens, coisas do tipo, mas eu explicava ali rapidinho pra ela, e ela facilmente entendia basicamente tudo que acontecia no filme. Ela não ficava boiando em nenhum momento do filme, até o filme do Thunderbolts, e é isso que eu quero colocar como motivo do grande público talvez ter dropado os filmes atuais da Marvel. A Vitória, que eu vou usar como exemplo aqui, a minha esposa, ela não é fã da Marvel, ela vai comigo assistir os filmes no cinema, e nesse filme do Thunderbolts eu percebi que basicamente todos os personagens, ela não entendia nada de nenhum deles, ela não entendia mais ou menos o plot do filme. Eu até tentei explicar algumas coisas pra ela, mas vejam só, até eu acredito que por não ter assistido o Capitão América Admirável Mundo Novo, eu não entendi alguns personagens, a maioria dos personagens eu nem conhecia, então se até eu fiquei meio que boiando em alguns momentos, imagina a Vitória, que não é fã da Marvel, não assiste conteúdo da Marvel e só tá lá assistindo aquele filme exclusivamente porque eu arrastei ela. Bom, e esse eu acho que é o motivo do grande público ter abandonado mais ou menos os filmes da Marvel. Entenda o seguinte, você que é um nerdão, que vê 20 vídeos do Ei Nerd explicando toda a cronologia da Marvel, que entende dos quadrinhos da Marvel, você não é o público que dá dinheiro pra esses filmes no cinema, infelizmente. Você é o nicho do nicho. Se a gente for só pegar o pessoal muito entusiasta em filmes de herói pra ir no cinema assistir os filmes, esse filme não chegaria nem próximo dos 300 milhões de bilheteria que ele tem hoje, porque você é o nicho do nicho, você que é um super entusiasta de super-herói. Então o que determina a qualidade da bilheteria de um longa, de um filme, não é o pessoal que é nichado e que ama esse universo. O que determina o tamanho da bilheteria desse filme é o grande público. E o que eu percebo no momento é que o grande público tem se afastado um pouco da Marvel pela dificuldade que é entender a grande história da Marvel. Ó, esse filme, Thunderbolts, você consegue assistir ele sem ter assistido nenhum filme da Marvel? Até consegue, mas os filmes de hoje da Marvel cada vez mais são dependentes da grande história para agregar valor a ele. Como assim, Diego? Deixa eu te explicar. Esse filme, sem entender os personagens, sem entender o background da história, esse filme é um filme nota 6 ou 7 se você for bem generoso para esse filme. E um filme nota 6 não vai arrastar 1 bilhão de bilheteria no cinema de forma alguma. Um filme nota 6 vai faturar isso daí mesmo, 300 milhões de dólares em bilheteria. O problema é que o orçamento desse filme é 180 milhões de dólares. Já você agregando todo o universo compartilhado da Marvel, a grande história e etc., esse filme pula aí pra uma nota 8, porque se torna um filme mais legal, porque você entende mais o background dos personagens, mas a questão é que o grande público não está mais acompanhando a Marvel, como a gente, que é mais entusiasta, acompanha, pela dificuldade
dificuldade de entender a grande história que eles contam por trás de tudo. Para você entender esse filme de fato, você basicamente tem que assistir os seguintes conteúdos: o filme da Viúva Negra, esse eu assisti, a série Falcão e Soldado Invernal, que eu não assisti, Capitão América Admirável Mundo Novo, que eu também não assisti. Então só de não ter assistido esses dois eu já perdi muita coisa desse filme do Thunderbolts, com certeza. Você precisa assistir Homem-Formiga e a Vespa, porque uma dos personagens do filme importante é a vilã de Homem-Formiga e a Vespa, e você precisa assistir Capitão América o Soldado Invernal. Aí é mais opcional, mas eu acho que provavelmente agrega esse filme, e esse filme eu assisti. Então observe que pro grande público poder entender esse filme e extrair o máximo dele, ele precisa assistir esse montão de conteúdo, o que o público não vai fazer, tá? A não ser eu e você que somos entusiastas da Marvel. Eu digo mais você, porque eu, como você pode ver nos últimos filmes e conteúdos, eu tenho assistido pouco a Marvel. Então, como a dificuldade para entender essa grande história da Marvel aumentou, isso afasta o grande público, querendo ou não. Eu acho que o grande desafio da Marvel é fazer esse grande público voltar a se interessar pelos seus conteúdos, e eu acho que vai ser muito difícil, porque eles expandiram tanto esse universo, que a única saída que eu vejo pra Marvel conseguir trazer de volta o grande público é fazer pequenas histórias dentro dessa grande história da Marvel, e essa grande história fica meio que de segundo plano, assim como era a fase 1 e 2 da Marvel, né, que a gente tinha as pequenas histórias, o universo de Thor, mais o universo fora da Terra, em Asgard, a gente tinha o universo do Capitão América ali com uma aventura mais urbana, mais terrena, a gente tinha as histórias do Homem de Ferro, e que futuramente essas pequenas histórias foram se transformando na grande história, que foi o final da saga do infinito. Eu acho que a saída da Marvel seria retornar a fazer isso, focar em contar uma história sem envolver aquela grande história do multiverso, contar uma história sobre os X-Men sem envolver também aquela grande história que eles querem contar. Eu acho que essa é uma saída para ir atraindo aquelas pessoas que não estão interessadas em estudar sobre a Marvel, porque nem todo mundo está interessado em estudar os vídeos do E-Nerd, os vídeos da internet, vir aqui no meu canal me ver falando sobre a Marvel para poder entender o que ela precisa assistir. Ela simplesmente quer ir no cinema e assistir uma boa história. E a Marvel sempre existiu a grande história ou a grande saga, que dura ali alguns anos, e alguns filmes que culmina num final, e sempre existiu as pequenas histórias, que é a história fechada de um filme. E o que eu percebo é que ultimamente a Marvel tem se apoiado muito nas grandes histórias ou até nas pequenas histórias de filmes anteriores para evitar desenvolver os seus personagens de novo nos filmes. Vou te dar um exemplo: Thunderbolts tem uma porção de personagens e eles não sustentam o desenvolvimento deles dentro desse filme. Eles se utilizam de outros filmes para meio que já deixar eles desenvolvidos, vamos dizer assim. O filme da Viúva Negra, ele desenvolve bem a Yelena, que é a nova Viúva Negra agora, né, que é a Florence Pugh. Então eles evitam desenvolver muito ela nesse filme do Thunderbolts. Ela tem um pequeno desenvolvimento, mas não o suficiente para gerar a empatia e o apego do público que não assistiu Viúva Negra. Então fica meio que solto alguns personagens, porque eles estão se apegando no desenvolvimento de filmes anteriores para evitar desenvolver nesse filme. E para quem nunca assistiu nenhum filme da Marvel, vai assistir, por exemplo, Thunderbolts, que é um bom filme. Eu gostei do filme, tá? Para mim é um dos melhores dos últimos anos aí da Marvel. Ela vai entender muito pouco e até ela vai meio que se perder no meio do filme. Ela não vai pegar a história do filme, porque basicamente são personagens jogados com pouco desenvolvimento, o que atrapalha o grande público gostar desse filme e ver o próximo e próximo e próximo. E eu nem falei aqui das cenas pós-créditos, que você tem que assistir a cena pós-crédito de tal filme, de Y filme. Eu tava estudando para criar o roteiro para gravar esse vídeo e eu me deparei com um vídeo de um certo portal aqui na internet falando que você tem que assistir tal cena pós-crédito de tal filme, tal cena pós-crédito de tal filme, pra poder entender Thunderbolts. E eu acho isso péssimo, porque eles porque você basicamente nem precisa assistir determinado filme, você só vê a cena pós-crédito, você já tem um background pra Thunderbolts, e isso pra mim é um tiro no pé da Marvel. A Marvel vai acabar, a Marvel vai morrer por conta disso? Com certeza não, porque tem uma nova geração que tá se interessando pelos filmes da Marvel. Cara, você já parou pra pensar que a Marvel já vai pra 3 décadas basicamente? Tem os anos 2000, 2010 e 2020, então meio que já trocou geração basicamente. Tem uma nova geração interessada nos filmes da Marvel, mas eu acho que essa nova geração não vai fazer a Marvel gerar 2 milhões em bilheteria, mais de 1 bilhão em bilheteria, como a gente fazia antigamente. Eu acho que vai ficar nessa média de 300 milhões, 400 milhões em bilheteria. O filme que estourar da Marvel pode passar de bilhão ou ficar ali próximo, mas eu acho que a nova Marvel é essa, de filmes que batem ali próximo de 500 milhões de dólares, com a qualidade Marvel de filmes nota 6 e 7, o que é legal, né? A Marvel basicamente desenvolveu uma forma genérica de fazer filme e vem fazendo todos os filmes assim, e tem dado muito certo, como você consegue ver.
acontecer. Tirando um ou outro filme, a maioria dos filmes da Marvel dá lucro geralmente pra empresa. A gente vai ver os filmes do Quarteto Fantástico agora, que com certeza vai dar muito dinheiro pra Marvel. Ela vai adicionar os X-Men futuramente aí no futuro próximo. E mesmo que elas errem no desenvolvimento dos X-Men, vai gerar dinheiro, porque é uma marca que dá dinheiro pra Marvel. Então a gente fica na expectativa da Marvel fazer bons filmes futuramente, né? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, curte aqui, comenta, se inscreve no canal. Se você discorda de mim, pode comentar aqui também de forma respeitosa, que eu vou responder todos os comentários. E até a próxima!